Lipedema é um assunto em alta, polêmico, e hoje estamos com a doutora Bruna Nils, cirurgiã vascular, que vai explicar as nuances desse assunto. É isso, doutora? Sim. O lipedema é uma doença, né? A gente já entrou no rol de doenças, na verdade, só em 2022. Apesar de ser uma doença antiga, já descrito pelo famoso Ivo Pitangui, lá na década de 50, tá? Mas ela ficou em alta devido a alguns, infelizmente, incidentes que aconteceram, como uma morte de uma atriz depois de um procedimento plástico. E depois da Yasmin Brunet, no Big Brother, que ela é portadora de lipedema. E conta, já que é um assunto que ele tá em alta, você pode me explicar como identificar o que realmente acontece no dia a dia para a gente ficar atento? O lipedema, ele tem uma grande porcentagem aí de uma herança genética, né? Então são aquelas mulheres, geralmente, é uma doença predominantemente de mulheres, tá? Não é que não possa existir em homens, mas é uma coisa raríssima, tá? Então, é aquela mulher que vem assim, minha mãe é igual ao meu corpo, que é igual da minha tia, que é igual da minha irmã, que é igual da minha prima. E as pessoas, às vezes, acham que isso é tudo muito normal, porque é da família, né? Só que é uma doença de tecido conjuntivo, não só de gordura. Então, o mecanismo do corpo dessas mulheres armazenam e tem estruturas diferentes e que as deixam um pouquinho diferente no sentido de depósitos de gordura. Então, as pessoas, por exemplo, as mulheres que me procuram no consultório, né? Elas vêm muitas vezes para a gente tentar identificar essa doença, porque ela tem várias nuances, diversas nuances, tem vários estágios. Tem pessoas que têm obesidade associada, mas 40% não tem. Então, é uma pessoa, vista pela sociedade como magra, sim, mas ela tem uma doença, como o lipedema, que tem esse depósito de gordura diferente. E, normalmente, esse depósito de gordura, ele fica onde? Geralmente em membros, tá? Então, são gorduras geralmente vistas em membros inferiores, nas pernas e nos braços. Tá? Muito raramente alguma associação de gordura no tronco. Entendi. Então, é predominantemente de membros. Justo não onde mais incomoda a mulherada, né? Então, aquela mulher que se incomoda muito com aquele culote. Sei, conheço. No quadril, com gordura no joelho, né? Mas o mais, que chama muito mais a atenção das mulheres, porque o culote, o quadril, vem do corpo da mulher brasileira, né? Sim, então, sim. Não é uma coisa de desvantagem em si. Mas quando essa gordura fica prevalente, por exemplo, na perna, na canela, quem quer ter gordura na canela? Né? E aí começa a chamar muita atenção. E é uma doença que não acomete mãos e pés. Então, ela chega naquele tornozelo, parece que tinha alguma coisa amarrado ali que não deixou a gordura ir pro pé, que é um sinal muito clássico do lipedema, né? O sinal da pulseira, da algema, do garrote, tem vários nomes, mas simplesmente para tentar traduzir a um apertamento ali no tornozelo que não deixa essa gordura ir nem para a mão e nem para o pé. E como a pessoa não sabe se isso se trata só de uma gordura, então é melhor procurar um especialista. Como que ela escolhe esse especialista? Então, o lipedema não é uma doença exclusiva de alguma especialidade, tá? Mas a gente sabe que ela tem alterações de microcirculação. Então, prevalentemente, ela é da cirurgia vascular por conta dessas alterações de circulação, né? De vasos sanguíneos. Mas o endocrinologista está muito bem capacitado para isso, um nutrólogo, ou até um cirurgião plástico, tá? Para fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, ele é prevalentemente clínico. Clínico. Entendi. Tá. E quando a pessoa ela percebe que ela tem essa sobrevalência, né, desse tecido diferente, ele pode só ir na massagem e ele acha que ele consegue corrigir isso ou não? Então, na verdade, essas pessoas que têm tem essa alteração, né? Que eles percebem que tem alguma coisa diferente ali naquelas pernas. Sim. Então, é aquela mulher que já foi na criolipólise, que já foi na carboxiterapia, já foi na massoterapeuta, já fez 1 milhão de tratamentos e não tem resultado, né? Elas vêm justamente como último recurso do, o que eu tenho.
Porque elas percebem, muitas das vezes, que tem uma desproporção entre tronco e pernas. Então, é uma cintura bem fininha, um quadril mais alargado, pernas mais alargadas. Ou aquela paciente que vem reclamando, eu não consigo usar bota de cano comprido, porque não fecha na minha canela, entra no meu pé, mas não fecha na minha canela. E aquela paciente fala assim, eu preciso comprar 3 números a mais para caber na minha coxa e no meu bumbum, e eu tenho que mandar apertar na cintura, porque fica super sobrando. Então, elas percebem que tem alguma coisa diferente. Principalmente aquela mulher que fala assim, olha, eu faço atividade física, eu até tento melhorar em alimentação e eu não perco as medidas das minhas pernas. Né? Eu tive uma aluna, na época que eu dava aula na medicina, ela veio pra mim e falou assim, eu perdi 20 quilos, eu perdi 2 centímetros de perna. Então, é angustiante para quem tá nesse processo. Então, elas procuram, e às vezes a maior parte das que chegam para mim é porque já passaram por alguns médicos e não tiveram diagnóstico, ou porque elas têm dores nas pernas, elas têm sensação de peso, de queimação nessas pernas, e tudo que envolve esse tipo de sensação, eles associam ao vascular, por questão de circulação. Que bom, né, doutora? Porque aí realmente vai no especialista, no qual ele vai conseguir identificar essa circulação dessas áreas, né? E não só generalizar como uma alimentação ou falta de exercício físico, é isso? Sim, e elas vêm muito frustradas, né? Do tipo, como, olha, a culpa é toda minha. Então, já tive muitas pacientes que chegaram assim, muito frustradas, até no estado mais depressivo, de falar assim, olha, acha o que eu tenho, porque tudo que eu escuto é que eu sou gorda. Elas usam esse termo. Eu só ouço as pessoas falarem que eu sou gorda, que eu preciso fechar a boca e me mexer. Que triste. E eu já perdi não sei quantos quilos, eu me exercito. Teve uma paciente minha que veio, eu vou 6 vezes por semana na academia, vou na nutricionista, já perdi 25 quilos e minhas pernas não saem de mim. Então é frustrante para essas pacientes quando elas não têm um diagnóstico, não é conduzida da maneira correta e a autoestima delas vão pro buraco. Então eu vou aproveitar e vou falar do risco, né? Quais são os riscos envolvidos? Porque como é uma doença antiga, porém que hoje está em mais evidência, né? Como é que ele mensura esse risco, doutora? O risco, você diz o risco de ter a doença ou de ela complicar com outras coisas? Eu acredito que o de complicar. Complicação. Em si, ela até que não tem uma complicação assim que leva, por exemplo, a um óbito, né? Se é isso... o medo. O medo que às vezes preocupa. Mas é uma doença que ela te debilita muito, né? Então ela tem dificuldade de mobilidade. A doença tem 4 estágios, tá? Sendo o último estágio, aquelas pernas que tem algumas dobraduras, já que tem alguns bolsões de gordura. Aí já complica com uma doença... Rígido, esses bolsões são rígidos? Não, eles são moles. De líquido com gordura mesmo. E essas pacientes evoluem com linfedema. Os nomes parecidos, né? Mas aí já estamos falando de doença de tecido linfático, né? De canais linfáticos. E isso altera a mobilidade da paciente, dificulta ela a até andar, porque é um grande peso que elas carregam ali, um volume muito importante. É uma doença de tecido conjuntivo, então a gente tem alterações de vasos sanguíneos, a gente tem alterações de gordura, a gente tem alterações até de cartilagem. Tem algumas mulheres que têm hipermobilidade, então elas conseguem fazer aquelas contorcionismos assim com os membros por elasticidade. Nossa, que bom. Aí tem um lado bom. Depende. Se você for ver que ela tem uma elasticidade, por exemplo, no tornozelo, são mulheres que frequentemente torcem os pés. Entendi. Né? Vivem com torções, então acredito que não seja tão legal assim. Mas quem tem lipedema, a gente sabe que tem uma proteção cardiovascular. Então são mulheres que muito provavelmente não vão sofrer com questão de um infarto, alguma coisa nesse sentido, porque se eu não me engano tem 20 ou 30% de proteção do sistema cardiovascular. Por concentração da gordura na periferia e não no centro, que o centro a gente preocupa com a gordura no tronco, com a gordura nos órgãos, né? Sim. Então aumenta esse risco cardiovascular, que as pessoas sempre lembram o risco cardiovascular como AVC, infarto, nesse aspecto. Então tem uma certa proteção. Olha, pelo menos isso. E hoje, né, desses incidentes que aconteceram na mídia, que apareceram, você quer recomendar algo
Porque eu acredito que tudo que é o extremo, né? Você falou que tem vários estágios. Tem. E talvez seja importante que a pessoa saiba identificar isso, mesmo procurando um especialista. Sim, é porque assim, hoje a gente tá num mundo meio imediatista, né? Acredito eu que todo mundo quer resultado para ontem. Quem não quer, né? Acelerar um processo e resolver logo e ficar livre das coisas logo. Só que o lipedema é uma coisa sem cura. A gente não tem cura do lipedema. A pessoa é portadora daquela doença. Geralmente se manifesta na puberdade, né? Que é quando as mulheres menstruam, né? Que a gente tem um pico de hormônio. E o lipedema sempre vai ter uma piora nos picos, nas flutuações de hormônio, seja para muito, seja para pouco. Então, menstruou, tem um pico. A questão da gestação, da menopausa, tem uma queda muito importante. E isso favorece a piora e o avanço do estágio do lipedema, tá? Principalmente quando a paciente acaba ganhando peso. E vive naquele efeito sanfona. Eu sempre explico pro meu paciente que é como se o corpo dela fosse um mercado, tá? Com várias seções. E ela recebe, por exemplo, um carregamento de iogurte, tá? E o iogurte é a gordura que ela ganhou, o peso que ela ganhou. Então o corpo dela olha para a geladeira e fala: tem iogurte ali, vou estocar um pouco ali, mas não quero perder os iogurtes que eu tenho. Então eu vou espalhar ele nas seções que eu acho que é mais garantido, que seriam as pernas, os braços. Então ele vai estocar na seção do ketchup, do arroz, vai para umas seções que não é lugar de iogurte, certo? Entendi. Então foi quando ela teve o ganho de peso. Quando ela tem a perda de peso, né, a queima daquela gordura, que vamos colocar que é o saldão, o Black Friday, a promoção daquele mercado. Sim. Quando as pessoas vão naquele mercado comprar aquele produto, elas não querem um iogurte que está estragado, talhado, mofado, impróprio para consumo. Sim. Elas querem o iogurte da geladeira, né? Sim. Então, quando elas perdem peso, elas perdem com muita facilidade o iogurte da geladeira, que é do tronco, mas mantém aqueles iogurtes que foram estocados errado da prateleira nos membros. Só que quando ela ganhar um novo carregamento, um novo peso, vai continuar estocando errado. Só que na hora de consumir, não é consumido como a gente gostaria que fosse, como é o da geladeira. Então, por isso que a desproporção vai aumentando. E o efeito sanfona, ele é terrível. Terrível para o lipedema. E você recomenda uma terapia para esse assunto, para não ter esses picos? Fugiu um pouquinho do assunto, né? Mas você tinha me perguntado sobre os incidentes, sim, certo? A lipoaspiração, que a gente conhece normalmente, que é a retirada de gordura, no lipedema a gente chama cirurgia redutora de lipedema, tá? Entendi. Ela tem esse nome, cirurgia redutora de lipedema. Nas áreas específicas do excesso. É para diminuir volume, para aumentar a mobilidade daquela paciente, melhorar a qualidade de vida, até a questão das proporções. Você anula aquele departamento dentro da geladeira, é isso? Não anulo, eu faço uma limpeza. Tá? Isso. Por isso que muitas pacientes, quando elas fazem uma cirurgia plástica, e eu assim, sou super a favor de cirurgia plástica, tá? Mas elas fazem isso sem um acompanhamento, sem identificar doenças, sem perceber os gatilhos, o que pode acontecer, a própria cirurgia plástica pode piorar o lipedema dela. Pode piorar? Pode. Por uma agressão física ao corpo, uma agressão, o corpo entra num estado inflamatório. Então ele quer se proteger com isso. Tá? E essa proteção pode bloquear de eliminar essa área, é isso? Não. A lipoaspiração, ela vai retirar os iogurtes, né? Ele vai fazer aquela limpeza. Tudo bem. Só que ele não impede de que carregamentos novos se estoquem lá novamente. Então, aquela paciente que pode fazer uma cirurgia, e se ela não controlar o que é o ambiental do lipedema, que é a atividade física, alimentação e muitas vezes a parte psicológica, a gente sabe que tem um 30% de associação, por exemplo, com TDAH. Imagina. Então, tem que tratar como um todo. Aí aquela paciente que está ali acima do peso, quer resolver aquela desproporção, quer logo com cirurgião plástico, muitas vezes não vai funcionar. Porque ela precisa de todo esse processo, esse controle, integrado. Principalmente de entender o porquê que ela ganhou aquele peso, para ela não ter reganho de peso, porque ela vai perder a cirurgia em coisa de meses. Infelizmente. E essa atriz, teve uma atriz, né, que acabou falecendo pós a lipoaspiração de joelho, né, por conta ela teve indicação de fazer a lipoaspiração no joelho por conta de redução de lipedema e acabou, infelizmente, embolizando e indo a óbito, que é um risco de qualquer lipoaspiração, tá? E Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet é portadora de lipedema, né? E assim, no Big Brother, você come errado,
tem toda aquele A jogo, rotina, né? o estresse. De comida e quando você tá num grupo ou tá no outro, o estresse de estar ali sob pressão, de estar sendo vigiada o tempo inteiro, eu não me imagino numa situação dessa, né? Mas ali de ter todo um julgamento, você é uma pessoa pública, sua família e aquela situação, estresse todo. Então, de comer errado, dormir errado, se exercitar muito pouco. Ela teve um aumento das pernas gigantesco. Se você pegar ela, assim que ela saiu do Big Brother e hoje que ela faz um acompanhamento bonitinho pro lipedema, né? Que o pai do lipedema que a gente tem no Brasil é o Dr. Alexandre Amato, né? E ela faz acompanhamento justamente com ele. E ela teve uma redução, assim, hoje, se você olhá-la, você vai falar assim, imagina, ela não tem isso. Mas se você pegar o histórico dela, ou se ela entrar numa situação semelhante e não se cuidar novamente, ela vai ter o surgimento de novo. E você comentou sobre a questão, né, do equilíbrio entre alimentar, Sim. o exercício, os gatilhos, né, emocionais. A questão alimentar, principalmente, né, é porque, assim, o alimentar é primitivo, né? A hora que a gente tá feliz, quer comemorar, vamos comer. Quando a gente tá triste e quer afogar as mágoas, vamos comer. Se a gente tá depressivo e não quer sair do lugar onde a gente tá, mas a gente quer comer, porque aquilo libera uma emoção muito boa, né? Quando você vai comer e você tá muito feliz ou tal, você sempre remete a alguma coisa de infância. Sim. Nossa, esse prato é o que minha mãe me fazia, então eu era feliz, então eu vou comer porque isso me deixa feliz. Preciso dessa busca, né? Então tem toda uma nutrição comportamental também, né? Não é só. E aí a gente entra no mundo de nutrição também, né? Apesar de eu não ser nutricionista, tenho a nutricionista que trabalha junto comigo, mas a gente sabe que a nutrição não é focar só em déficit calórico. Óbvio que para você perder peso, você tem que ter déficit calórico. Ninguém perde peso consumindo mais e gastando menos, né? Então, a gente tem que consumir menos e gastar mais. Só que se a gente for pensar em quantidade de alimento, tem mudança. Sim. Né? Tipo, 3 fatias de bacon pode ser equivalente a um pão com ovo e um café com leite. Então, a quantidade de alimento não é proporcional à caloria que aquele alimento tem. Versus o nutriente envolvido, né, doutora? Exato, a qualidade. Então, a gente também sabe que conservante, corante, aditivos pioram o lipedema porque te inflama de uma maneira geral. Qualquer pessoa, na verdade. Sim. Mas quem vive num estado inflamatório crônico, que é a paciente portadora de lipedema, a gente vai ter uma piora. É bem complexo, né? Mas eu acho importante mostrar essa simplicidade que você está conduzindo, né? O assunto por ser complexo, porque as pessoas precisam sim entender que é complexo o assunto, não é simples, né? Não, mas a informação eu acho que é válida, né? Sim, até para as sim. pessoas se familiarizarem com a doença também. Então, assim, e aí a parte de atividade física. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que hoje chegam no meu consultório, é aquelas falsa magra, sabe? Sim, conheço. Falsa magra, você fala assim, aquela mulher esbelta. Mas quando você vai ver porcentagem de gordura dela em relação a membros, tronco, total, com músculo, ela Tá desproporcional. não pode ser que ela seja portadora de lipedema. Aí, essa é recente, uma paciente me falou assim, ó, eu jogo beach tênis, faço tênis, natação e vôlei, eu acho. Que eram 4 atividades físicas aeróbicas, né? De cardio, que as pessoas falam. E ela falou assim, eu não consigo resolver minhas pernas. Porque realmente, quando a gente pensa em atividade física, até isso a gente precisa saber o adequado. Porque até quando a gente faz um exercício extenuante, a gente pode estar gastando mais músculo do que a gente... Do que propriamente a gordura, né? Exato. Então, até a questão do tipo de atividade física, a gente precisa ter cuidado. Entendi. E a questão da indicação para cirurgia, doutora Bruna? Bom, a cirurgia, eu sempre falo que é a cereja do bolo, né? Então, assim, se você fez uma condução do seu lipedema, você tá com seus micronutrientes em dia, porque toda doença crônica você tem perda de vitaminas, micronutrientes, você pode ter alteração de microbiota intestinal. Então, tudo isso pode gerar uma desorganização no corpo, né? Então, assim, eu sou super a favor da cirurgia redutora de lipedema, contanto que você esteja numa estabilidade do lipedema
há uns 6 meses, pelo menos. Que você já tenha incorporado dos novos hábitos, que você já tenha entendido que a doença funciona, já tenha passado por todas as fases do luto que uma doença crônica te gera. Porque pensa, você recebeu um diagnóstico de uma coisa que não tem cura. Ah, mas você me falou que não tem risco de um óbito, de alguma coisa nesse sentido. Mas você quer pior do que autoestima para uma mulher? E essa oscilação também, eu acho Né? que também prejudica, né? Hoje estou com um corpo ideal e de repente, por um gatilho emocional, de um estresse, pode te levar como levou da artista que você comentou, Exato. né? Então, Então, é ruim, né? sim, Essa oscilação. Completamente. Então, depois que a paciente entendeu como proceder, como o que inflama, o que não, a questão de aprender a comer, reduzir a questão calórica, não viver no efeito sanfona, principalmente. Eu acho que, assim, o ponto crucial de você falar assim, não, estou pronta para uma cirurgia redutora de lipedema parei, estagnei o meu peso. Eu entendi como eu funciono. Eu não fico ganhando nem perdendo peso e não estou inflamada. E aí eu acho que você é uma boa candidata à cirurgia redutora de lipedema. Tá? Preparou todo o ambiente, Todo. né? Até porque quem que quer fazer uma cirurgia plástica para perder ela em alguns meses? Não, jamais, né? Né? E a doutora Bruna? Conta um pouquinho sobre ela. Bom, eu tenho quase 9 anos aí de formada, né? E eu entrei nesse mundo do lipedema por um acaso, talvez, vamos colocar assim. Eu comecei a dar aula numa faculdade aqui de medicina em Ribeirão, e há uns 4 anos atrás. Quando eu entrei para dar a matéria, né, da cirurgia vascular, então assim, eu recebo muito paciente que chega assim, dor nas pernas. E para abordar um universo assim, de dor nas pernas que pode acontecer num paciente, né? A gente tem desde alterações nervosas, desde alterações ortopédicas, alterações vasculares em si e da própria gordura. Eu tive que esmiuçar um pouquinho sobre a questão do lipedema. E foi surgindo. Porque eu recebi muitos pacientes, por exemplo, que eram, assim, esteticamente ok, né? Assim, não tinha uma obesidade associada, não tinha nada nesse sentido que me chamasse atenção, mas falava, eu tô com dor nas pernas. Aí você procurava varizes. Não, apesar que a gente tem 50% de associação de varizes com lipedema e um piora o outro. Mas tem um outro 50% que não tem. Então, eu procurava varizes, não tinha. Alteração circulatória arterial, perfeita. Avaliava a questão ortopédica, de coluna, de nervo, microangiopatia, a neuropatia, a questão nervosa. Sim. Não achava. E a paciente falou assim, se você pegar na minha perna, dói. Eu não gosto que meu marido toca nas minhas pernas. Eu não aguento uma massagem, uma drenagem linfática. Só de pensar o meu filho correr para pegar nas minhas pernas, me arrepia. Nossa. Aí você fala assim... Que triste. Já recebi várias. Fala assim, olha... Falou que eu sou fresca, que isso é coisa da minha cabeça, que eu devo ter doença psicológica. E você aprender a acolher aquilo. E começar a ver aquelas pernas de uma maneira um pouquinho diferente. Né? O que será que essa mulher tem? E pesquisando e fazendo, e aí começando a introduzir isso nas minhas aulas, e logo em seguida veio a atriz, e enfim, aí o assunto começou a ficar muito mais polêmico, mais recorrente, e aí outros médicos, outras especialidades começaram a se unir, estudar mais, fazer mais trabalho científico, que ainda é muito pouco. A gente tem pouco mais de 500 trabalhos científicos sobre o lipedema, por exemplo. É bem recente a pesquisa. É muito pouco, nada. E geralmente é observacional. Então, assim, é a impressão que eu tenho perante aos meus pacientes. E não é um estudo duplo, cego, randomizado, não. Então, paciente por paciente. E aí eu fui incorporando isso para mim. Porque você recebe um paciente no seu consultório pedindo ajuda para descobrir o que ele tem, porque ele tá sofrendo, porque aquilo tá causando transtorno na vida dele, você pelo menos poder acariciar o coração dele e falar assim, você tem isso, e dá pra gente melhorar, não tem preço. E eu acabei caindo nesse mundo por esse um acaso, na verdade, e foi me incorporando, até minha secretária, portadora de lipedema, a gente tem milhões de mulheres já com diagnóstico de lipedema, né? Milhões. E muitas não têm. Então, você poder ajudar é muito bom. E eu acabei indo para esse mundo também do lipedema, apesar de, obviamente, trabalhar como cirurgiã vascular
habitual, que seria mexer com as veias, com as artérias, eu também mergulhei nesse mundo do lipedema, que foi muito importante. E vai ter que ter outro podcast, né, doutora Bruna? Porque Falo mais, né? Falo mais do que o Homem da Cobra, né? Fala demais, mas tudo bem. É muito bom poder entender que existe especialistas que estão cada dia mais buscando esse bem-estar para o paciente, né? Trazer esse equilíbrio, esse entendimento, eu acho que isso é muito nobre, né? É gostoso, é gratificante você ter alguém que confia no seu trabalho e sai feliz de ter um diagnóstico, de ter um norte. Sim. Sabe? Apesar do lipedema ser difícil de tratar, né? Porque envolve muita coisa ali. Mas envolve muita esperança também. Mas né? te dá um norte de saber para que rumo eu vou, o que eu posso fazer. Então, isso não tem preço mesmo. Essa consciência para o equilíbrio, eu acho que essa busca, mesmo que seja imediata, ela vai ser constante nos dias atuais, né? Eu acredito que não é só o imediato, né? A gente precisa se desenvolver. Não, a gente quer o imediato, né? Mas muitas das vezes não é ele que vai solucionar a maioria das doenças, dos problemas, assim. Mas é muito bom, né, ter esse contato, né, próximo do paciente, esse mapeamento, essa consciência dos fatos. E de você ter consciência de todas as doenças que podem acometer as pernas, por exemplo, né, se não é um lipedema, é uma varize, se é um linfedema, se é uma neuropatia, se é alguma questão ortopédica que eu vou precisar encaminhar para o meu colega ortopedista, você ter esse conhecimento global do paciente, ver o paciente como um inteiro, como um todo, sim, faz diferença para quem atende e principalmente por quem é atendido. Tem razão. Bom, obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Foi incrível esse bate-papo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho dessa doença que tá tão em alta. E uma agenda bem próxima pro próximo Combinado. Assunto. Combinado. Obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Obrigada. E esse é o CPCast para você.